Beleza. Então, vamos aí. Vamos aí. Ontem, a gente começou a falar um pouquinho da embriologia com o pessoal, né? E aí, dando uma recapitulada, né? Dando uma pincelada. A embriologia, ela é um período de vida, né? É um período da vida do ser vivo, né? Do desenvolvimento dele. E aí a gente divide em dois. Né? Nós vamos ter a fase embrionária, que é quando vai estar ocorrendo a formação da estrutura daquele indivíduo, e a fase fetal, que é quando vai estar tendo o funcionamento, né? Onde você vai estar maturando aqueles órgãos, aqueles sistemas que você criou. Tudo partindo da fecundação, né? Formação do zigotinho, da célula ovo, né? E aí esse zigotinho, essa célula ovo vai começar a sofrer mudanças, né? Vai sofrendo mudanças no caminho até chegar no útero. Então, as modificações da trompa até chegar no útero vão ser chamadas de clivagem, né, que é basicamente um monte de mitose. Então, a minha célula ovo começa a sofrer várias mitoses até chegar no útero no estágio de mórula. E aí, vamos ter as etapas de blástula, quando essa mórula vai ser encharcada, né, vai ter uma grande entrada de líquido na estrutura da mórula e vai separar todas essas células que estão aglomeradas neste formato aqui. Então, as células que antes estavam uma em cima da outra, agora elas vão para a porção periférica e algumas para a porção um pouquinho mais interna, né? Que são os blastocistos e são as células tronco embrionário, que a gente até chegou a comentar um pouquinho ontem. Depois disso, o que vai acontecer? Você vai começar a ter umas forças atuando aqui, força genética, né? Onde você vai ter uma pressão de baixo para cima, e aí a gente entra no estágio de gástrula. Então, essa massa toda foi empurradinha aqui para cima, e aí entra na etapa de gástrula, sofre a gastrulação. Dentro da gastrulação, nós vamos ter a formação dos folhetos embrionários, né? Dois deles principalmente, a ectoderme e a endoderme. Então, a camada que fica externa à estrutura ectoderme, camada que fica interna à estrutura endoderme. Vou ter a primeira cavidade do indivíduo, que é o blastóporo, e aí nós até começamos a dar ontem as definições, né? Se esse blastóporo originar a boca, ele vai ser um indivíduo protostome. Se o blastóporo originar primeiro ânus, ele vai ser um indivíduo deuterostômico. E além do mais, nessa etapa da gástrula, começa a se ter o quê? A cavidade gástrica também. Gástrula quer dizer gastro. E gastro é justamente toda essa questão do meu sistema digestivo. Então tem a formação do arquêntero, que é o meu intestino primitivo, e isso daqui tudo vai se desenvolver no meu sistema digestório. Para aí, não para. Minha gástrula tem uma segunda etapa em alguns indivíduos, que é o quê? Quando essas forças continuam até chegar na outra extremidade. E aí, essas forças continuando até chegar na outra extremidade, nós vamos ter o estágio final da gástrula, agora com os dois poros, né, com a cavidade da boca e com a cavidade do ânus, a separação agora em 3 folhetos embrionários. Então, eu vou ter aquela camada de células mais externa, que continua sendo a ectoderme. Vou ter a endoderme agora mais interna ainda. E entre as duas vai gerar o quê? Uma nova camada de células que fica, então, chamada de mesoderme. Beleza. Ainda nessa minha etapa de gástrula, eu vou ter a formação de espaço. Eu vou ter a formação de uma bolsinha aqui interna, né? Que vai ser o celoma. Né? Onde vão ser o quê? Alojados os órgãos. Onde os órgãos que daqui a pouco vão começar a ser formados vão ter lá o lugarzinho para ser encaixados. Tá? E a gente parou aqui, se eu não me engano. Hoje nós vamos pegar essa gástrula partindo desse meu segundo ponto e nós vamos continuar o desenvolvimento dela. Para a gente continuar o desenvolvimento dela, o que a gente tem que imaginar? Seguinte, ó,
você tem em uma extremidade a boca, deixa eu permitir aqui, você tem em uma extremidade a boca e você tem na outra extremidade o ânus do indivíduo. Eu acho que eu... Ah, não, deu. Então, numa extremidade a boca, na outra extremidade o ânus. O que, que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma mão em uma cavidade, outra mão em outra cavidade e eu vou começar a esticar. Tá? Eu vou esticar essa minha estrutura como se ela fosse ficar parecida com uma bola de futebol americano. Tá? Ela vai ficar como se fosse uma bolinha de futebol americano, porque eu vou esticar as duas extremidades dela. Depois que eu fizer isso, se eu passar a faca no meio e olhar para o que eu cortei, eu vou encontrar algo próximo a isso daqui. Tá? Que é o último estágio, que é o estágio de neurula. Então, depois de fazer aquelas alterações morfológicas e passado um tempo, esse meu organismo, essa minha estrutura, ela vai entrar no estágio de neurula através do processo de neurulação. Tá? Então, a neurulação é a transformação da gástrula em neurula. Por que recebe esse nome? Porque eu vou ter a formação do tubo neural. Né? Eu vou ter o início agora do meu sistema nervoso. Lembra o que eu falei ontem? Qual que é o principal sistema de qualquer ser vivo, de qualquer animal? É o digestório. Não é o sistema nervoso. O principal sistema para qualquer indivíduo permanecer funcional na natureza é o sistema através do qual ele vai obter seu nutriente. Então, por isso que aquilo vai ser formado primeiro. E só depois daquilo estar formado e muito bem solidificado, que o embrião vai continuar o seu desenvolvimento e aí sim vai começar a pensar num sistema nervoso. Antes disso, não. Beleza. O que vai ser esse meu tubo neural? Ó, o tubo neural ele vai ser uma estrutura formada aqui um pouquinho mais na parte dorsal do indivíduo, ou seja, na parte de cima dele, e ele vai ser proveniente da ectoderme. Eu vou até mostrar num vídeo para vocês, mas depois que eu estiquei e formei aquela minha bolinha de futebol americano, vai ser como se você tivesse fazendo uma pressãozinha na parte de cima. Tá? Então, assim, imagina que fosse aquela costura que tem a bola de futebol americano. Quando você pega na porção dorsal, vai começar a ter o quê? Como se fosse uma costura entrando para dentro é ótimo, né? Entrando na estrutura. E aí, isso vai formar um tubo de uma ponta à outra. E esse tubo vai ser o quê? Vai ser o que nós vamos utilizar como base para formar o sistema nervoso. Ele vai se desenvolver no sistema nervoso central, né? Que seria a medula, o tronco e o cérebro junto com o cerebelo. Ficou vago? Eu sei, mas espera um pouquinho que no vídeo a gente vai ver isso daqui acontecendo bem bacana. E vocês vão ver, literalmente, vai ter um momento onde você vai começar meio que a amassar a parte de cima para formar esse tubo neural lá dentro. Então, ele é proveniente da ectoderme. Além do tubo neural, se eu estiver falando de um cordado, eu vou ter uma segunda estrutura aqui embaixo, tá? Que nós vamos chamar de notocorda. Cordados vão ser o último filo que a gente fala do reino animal, tá? Porque essa notocorda ela vai formar a minha coluna espinhal. A gente precisa tomar cuidado. Nos cordados existe o quê? O fato do meu sistema nervoso central ser protegido pela coluna. Mas eles não são a mesma coisa. A coluna é o que vai me dar sustentação. O sistema nervoso central é através do qual a minha comunicação vai acontecer. Então, no estágio embrionário, eu vou ter o tubo neural mais em cima e eu vou ter a notocorda mais embaixo. Conforme for evoluindo, conforme for passando o tempo, esse tubo e essa notocorda, eles vão meio que, entre aspas, se fundir e gerar a minha medula com o sistema nervoso lá dentro. Tá? Mas o estágio de neurula, ainda isso não acontece. E detalhe, eu só vejo a notocorda em cordados.
Todos os outros animais não vão ter essa estrutura. Então, o embrião de um inseto não vai ter. O embrião de um molusco não vai ter. Tá? Somente em embriões de cordados eu tenho a notocorda. Beleza? Além disso, eu vou ter também agora aqui o meu tubo digestivo de fato. Então, aquele arquênterozinho bem primitivo que eu tinha na minha região de gástrula, ele vai se tornar um tubo que vai literalmente de uma ponta a outra do indivíduo. E vai ser aqui que vão começar a ter algumas mudanças no quesito de órgãos. Muito bem, por último, nós vamos ter o celoma. Tá? O celoma, que é um buraquinho, que agora vai ficar dos dois lados, justamente para que a gente consiga colocar os órgãos ali dentro. Então, caiu um pouquinho em desuso, mas volta e meia os vestibulares, eles te mandavam essa figura. Ou uma figura muito parecida e colocavam ali algumas setas e diziam, o que é isso, o que é aquilo. Então, vamos fazer aqui uma definição de tudo o que está acontecendo aqui. Eu vou ter uma camada externa de células, que ainda é ectoderme, não vai deixar de ser. Toda a parte externa é ectoderme agora. Muito bem. Da ectoderme gera o tubo neural. Então, o tubo neural vem da ectoderme. Eu vou ter aqui, numa porção de dentro, o que formava o meu tubo digestivo. Só que, se eu voltar aqui, o meu tubo digestivo, que seria esse espaço do arquêntero, o que tem ao redor dele? Endoderme. Então, essa camadinha de células que está aqui ao redor é endoderme. Então, a mesoderme aqui por fora, a endoderme revestindo o meu tubo neural e a mesoderme. Professor, onde que a mesoderme ficou? A mesoderme ela sempre acompanhava o celoma. Então, toda essa área zona aqui, toda essa área mais escura é a mesoderme do indivíduo. Tá? Então, a ectoderme externa, a mesoderme aqui na meiuca, envolvendo esse celoma, e a endoderme sempre revestindo o quê? O tubo digestivo. Tá? Sempre revestindo esse meu sistema digestório, que vai ser formado daqui a pouquinho. Quando o meu embrião chega nesse estágio, e ele tem todas essas estruturas formadas, a gente diz que acabou a primeira etapa desse desenvolvimento. Tá? A primeira etapa da fase embrionária foi concluída, que é chegar no estágio de neuro. Agora, eu vou ter uma segunda etapa do desenvolvimento embrionário ainda, que é o quê? Eu preciso construir os órgãos, preciso construir os tecidos, preciso construir os órgãos. E aí, depois que a neurula está plenamente formada, começa aqui um evento que a gente chama de organogênese, tá? Que é justamente a formação dos órgãos daquele indivíduo. Lembrem o que eu falei ontem. Para a gente ter organogênese, eu preciso, no nosso caso do ser humano, ter os 3 folhetos formados. Então, cada uma dessas camadas, tanto a ectoderme, quanto a mesoderme, quanto a endoderme, elas vão contribuir para uma porção do meu corpo. Como que vai funcionar essa organogênese? Tá? A ectoderme, que é a camada mais externa da estrutura, ela vai originar a epiderme, ou seja, o meu sistema epitelial, aqui a minha pele, tá? Todo o meu revestimento, incluindo as minhas mucosas, a mucosa bucal e a mucosa anal, e o sistema nervoso. Tá? Então, a minha camada externa vai formar isso, vai formar o meu revestimento e o meu sistema nervoso. A mesoderme, que foi criada na segunda etapa da gastrulação, ela vai criar como se fosse aquela meiuca do meu corpo, né? Se a gente quiser ir de fora para dentro, primeira coisa, eu tenho pele. Quem forma a pele? Bom, se a pele está mais externa, vai ser a camada mais externa. Boa. Depois que eu passo da pele, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha camada de ossos, né? E eu vou ter a minha camada muscular. Quem forma essa camada de ossos e essa camada muscular? Aí vai ser a mesoderme.
Então, todos os meus músculos, todos os meus ossos e os meus rins vêm da mesoderme. E a endoderme? A endoderme vai formar tudo que está mais interno no meu corpo. Tudo que eu estou tentando esconder com músculo, osso e pele, que é o que? Os meus órgãos de fato. Tá? A endoderme, ela vai formar o meu sistema digestório, meu sistema respiratório e o meu sistema urinário. Tá? Então, ectoderme forma o meu revestimento, minha pele, meu sistema nervoso. A mesoderme forma as minhas estruturas intermediárias, ou seja, meu sistema esquelético, né, meus ossos e o meu sistema muscular, além dos rins. E aí, os meus órgãos internos, tudo é endoderme que forma. Tá? Os meus sistemas digestório, respiratório e urinário. Tá? Aí eu vou ficar o quê? Mais um tempinho formando tudo isso. Depois que todos esses folhetos já tiverem se diferenciado em todas essas estruturas, aí você termina o período embrionário e começa o período fetal. Que é o seguinte, ó, vamos começar a dar um funcionamento para essas estruturas. Por quê? Se o bebê já nascesse direto, depois de formar essas coisas, você não ia poder, por exemplo, fazer alguns reparos. Tá? Pô, e se o sistema respiratório dele não tiver formado completamente? E se tiver um defeitinho ali? Isso é tudo reparado enquanto ele está na barriga da mãe. Então, se já nascesse depois da formação, você não ia justamente ter esse tempo de adaptação. Ó, vamos fazer o pulmãozinho dele começar a trabalhar, mesmo que de uma maneira bem pouca. Vamos fazer esse sistema digestório dele dar uma trabalhada, mesmo que seja bem pouquinho. Vamos fazer esse sistema urinário, dar uma trabalhadinha também para ver se não tem algum erro, se não tem alguma má formação. Tá? Então, tudo isso precisa acontecer também. E aí depois a gente começa o período fetal. A fase fetal o vestibular não cobra, ainda bem, tá? Porque é difícil pra caralho entender lá. Porque na etapa fetal a genética entra muito mais profundamente. Tá? Então a genética pura. O que acontece para a maturação de tal sistema, o que acontece para a maturação de tal sistema. Bom, no geral, a embriologia fica resumida a isso daqui, então. Deixa eu mostrar para vocês o videozinho que eu falei que ficaria mais tranquilo. Que é... Esse daqui a gente viu ontem, né? Nós terminamos de ver esse vídeo ontem com a gastrulação. É justamente essa forcinha no outro sentido. E aí nós vamos para esse. Tá? Nós vamos para esse daqui. Mostrar a neurulação. Tá? A gastrulação e a neurulação. Bom, vamos lá. Aqui também já tem uma outra diferença, né? Aqui eu estou analisando um vídeo 3D. Está em 3 dimensões. Então não é como se fosse dos outros, que era basicamente o quê? A filmagem de um microscópio. Então, ó, eu estou analisando esse indivíduo como se ele fosse uma esfera. Então, nesse primeiro ponto, o que vocês têm que entender? Ó, aqui, o que vai estar acontecendo? Ó, isso daqui. Isso daqui, o que é? É a gastrulação. Só que ó, a gastrulação está fazendo o quê? Ela está indo como se tivesse para dentro do vídeo. Tá? Então a gastrulação está acontecendo no bicho como um todo e ela teria como se fosse o sentido de ir para dentro do vídeo que nós estamos vendo. Ó. Então a gastrulação continua, continua, continua. Aqui eu já tenho o quê? Aqui eu tenho o blastóporo. E aí, onde que vai terminar essa gastrulação? Aqui na parte de trás do vídeo. Beleza. Então, de novo, ó, tá acontecendo aqui a gastrulação indo lá para dentro. Boa, terminou. E aí a gente começa a ver aquele negócio que é como se eu estivesse pegando os dois ladinhos e esticando, ó. Eu tô esticando esse meu indivíduo, deixando ele um pouquinho mais alongado
E se vocês já perceberem, olha o que está acontecendo aqui. Eu estou começando a ter aquela pressão para baixo, para formar o tubo neural. Então, ó, aqui está mostrando a ectoderme. Olha o que está acontecendo. Eu estou como se fosse colocando um dedo aqui em cima e empurrando uma partezinha dessa ectoderme lá para dentro. Isso é a formação do tubo neural. É desse jeito que o tubo neural vai formar. Eu sei que do jeito que a gente falou, ficou muito vago. Por isso que eu deixei para a gente ver o vídeo. Ó. Logo depois que eu termino de dar uma esticadinha no corpo, olha já o que vai acontecendo. Você vai ter aqui na região central um afundamentozinho. Vai ser dado uma afundadinha no embrião. E ó, aqui dentro é o que? A ectoderme que o pessoal empurrou para baixo. E aí eu tenho a formação do que? Do tubo neural aqui. Tá? Do tubo neural do indivíduo como um todo. Tá? E aí vai ter a questão da torção também, mas a torção depois se falaria. Então, ó, gastrulação de novo, indo para dentro. No momento que teve a formação do blastóporo, eu dou uma esticadinha nessa célula. E aí aqui começa a ter o quê? A formação do tubo neural. Eu começo a empurrar um pouquinho da ectoderme para dentro. Opa. Eu começo a empurrar então um pouquinho da ectoderme para dentro, justamente para formar a base do sistema nervoso. E aí fica o tubinho formado pela ectoderme. Tá? Aquele tubinho é o quê? É um pouco da ectoderme que eu joguei para dentro, que eu empurrei para dentro. Ok? E aí, depois desse estágio, começa a organogênese, tá? A partir dessa torçãozinha ali, é que os órgãos eles vão começar a se desenvolver plenamente. Vamos ver se tem mais algum que seja massa da gente ver. Algum que mostre bem bonitinho. Isso daqui é interessante, ó, vai desde o começo. Espera aí, deixa eu pegar aqui e colocar para vocês na tela cheia. Então, desenvolvimento do sapo. Isso daqui, célula ovo. Tá? Isso é o embrião, é o zigoto, perdão. Acabou de acontecer a fecundação. Então, beleza. Olha o que está acontecendo. Está dividindo em dois. Então, está passando pela clivagem. Está clivando, está tendo mitose loucamente. Daqui a pouquinho vai chegar no estágio de mórula. Daqui a pouquinho vai chegar no estágio de mórula, que é esse daí. Aqui ele já entra no estado de mórula. Desse estágio de mórula, olha o que passou a acontecer aqui rapidamente. Ó. Calma aí. Aqui já está sendo um pouquinho do estágio de blástula. Tá? Mas foi muito rápido o que ele deixou no corte. Isso daqui é a etapa de blástula, ó, com uma parte em vão, que é onde a água entrou, e aí os blastocistos um pouco na porção mais periférica. Tá? Aí aqui começou a acontecer o quê? Gastrulação de novo. Tá? Eu peguei esse blastocisto e ó, tô fazendo a gastrulação também de onde? Como se a minha pressão estivesse indo para dentro do vídeo. Tá? Para dentro do vídeo que a gente está vendo. Então, gastrulação formou os dois poros, né? Formou, na verdade, o blastóporo, no caso, o primeiro deles. E aí, o que ele pegou? Ó? Ele pegou o indivíduo, deu uma esticadinha nele, e o que nós estamos vendo aqui? A formação do tubo neural. O tubo neural vai começar a ser formado aqui. Estou começando a já perceber aqui um achatamentozinho.
Estou começando a empurrar um pouquinho de ectoderme para dentro, e aí o meu tubo neural está formado. O tubozinho neural está formado, vocês vão ver que vai ter uma torçãozinha daqui a pouco também. Será que ele vai mostrar a torção? Acho que não vai chegar a mostrar a torção. Mas ó, tudo isso daqui é o tubo neural do indivíduo. E se vocês analisarem também, ó, depois da formação completa do tubo neural, olha no momento que esse embrião está virando, você já consegue ver diferença de algumas coisas. Ó, a porção da cabeça do bicho está quase que toda já bem definida. Aqui a porção do celoma. Então o celoma vai estar nessa região aqui onde os órgãos vão ser postos. E aí a cauda ficaria nessa outra porção. E aí já está a organogênese a milhão. A organogênese do sapinho já está a milhão, com tudo sendo formado lá dentro. Ó, mostrou a torção também. Mostrou a torçãozinha dos bichos. Aí virou o girininho. Ok? Então, assim que funciona, tá? Assim que o desenvolvimento embrionário vai funcionar. Fecundação, formação da célula ovo. Essa célula ovo, até chegar no útero, ela vai ser clivada, vai sofrer mitoses, vai terminar a clivagem, é uma mórula. Vou enfiar água dentro dessa mórula, vai virar a blástula, com as células tronco. Essa blástula, ela vai começar a ser empurrada para dentro, vai formar a gástrula. Quando essa minha gástrula termina, eu tenho a divisão de tudo, das duas cavidades, estico, entro na neurula. Na neurula eu estabeleço, de fato, os 3 folhetos, e aí começa a organogênese. Tá? Começa a formação dos órgãos e dos sistemas. Beleza? Ok? Vamos... Ok. Vamos pegar aqui alguns exercícios que dá pra gente fazer. Hoje nós vamos ter tempito. Fazer os exercícios. Cadê a apostila? Vai estar lá para baixo. Protoctista. Aqui. Gente. Vamos ver uma que seja massa. Nossa, a galera fala, não, porque a criação de uma vida é maravilhosa. Mó estranho, gente. Pelo amor de Deus. Onde que é lindo o negócio? Mó estranho, parece que alguém tá enfiando o dedo num pedaço de carne. Mó estranhaço. É a mágica da vida. É o início. Pois é, mágica mó estranha. Literalmente tudo isso aconteceu com cada um de nós. Tudo isso. Pois vamos pegar esses... Era um pedaço, um bolinho de carne. Era uma almôndega, né? Basicamente uma almôndega que o pessoal foi De carne? explicando a almôndega. Vamos esses 6 Exatamente. aqui. Beleza. UFO. Baseando-se na embriologia do anfioxo, o anfioxo é um cordado, tá? É um protocordado, mas enfim. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das fases, né? Então, quais fases a gente tem na sequência aqui do desenvolvimento embrionário? Então, A, mórula, gástrula, blástula e neurula. Não, né? Depois da mórula,
quando você começa a colocar água lá dentro, ela vira blástula, não gástrula. B, mórula, blástula, gástrula e neurula. Aí sim, letra B, sequência corretinha para nós aí. Vamos ver essa 7 da UEL. Essa 7 da UEL tá daquele jeito. Dropou essa figura para nós. O que é isso daqui? Neurula. Tá? Neurula. Isso daqui é a fotinho da neurula do indivíduo. Como que a gente vai saber se é neurula, professor? Não lembro. Vê se tem o tubo. Se tiver o tubinho lá em cima, é o tubo nervoso, então é o meu estágio de neuro. Com base nas figuras e nos conhecimentos sobre a embriologia do anfíoxo, eles usam o anfíoxo como considere as afirmativas a seguir. Vamos lá. A figura representa um embrião no estágio de neurula. Correto. 2. As setas A, B e C apontam respectivamente o endoderma, a notocorda e o mesoderma. Então, A, B e C. A, camada mais externa, ectoderma. B, o tubinho abaixo do tubo nervoso, notocorda, de fato. E o C, o que está revestindo o meu celoma, é a mesoderme, de fato. Mas, ele falou que a alternativa A é endoderme. Está errado. É ectoderme. Então, a 1 está correto, a 2 está errada. Vamos para a 3. As estruturas apontadas pelas setas B e D darão origem, respectivamente, à coluna vertebral e ao sistema nervoso central. B, notocorda, de fato, vai virar a minha coluna vertebral. E D, vai virar o meu sistema nervoso central. A notocorda se transforma na coluna, o tubo neural vira o meu sistema nervoso central. Então, maravilha. Está correta a 3 também. 4. Estruturas apontadas pelas setas A e E darão origem aos tecidos epiteliais de revestimento. Sim, né? Sim, sim. O A, a ectoderme, todo o meu revestimento externo. O E, que é a endoderme, todos os meus órgãos e todo o meu revestimento interno, as tripas, né? A endoderme forma as tripas. Então, perfeito. 1, 3 e 4 estão corretas, a D está errado. Então, a gente fica com a letra D. A 2 está errada, desculpa. A gente fica com a letra D. D de Johnny. Vamos para esse 8 aí, hein? Vamos para esse 8 aí. Ô, Lucas, só para ver. A mesoderme, ela vira o quê? A mesoderme vira o meu tecido muscular, o meu sistema esquelético e os meus rins. Ai, verdade. Ah, tá. Beleza? Obrigada. Nada. 8. Obrigada. Imagina. A fase do desenvolvimento embrionário caracterizada pelo estabelecimento dos 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, e por intensos movimentos morfogenéticos. Onde que acontece uma boa parte da mágica? E onde que eu tenho a formação dos 3 folhetos embrionários? O pessoal pensa e já vai procurar o quê? Neurula. Não. A formação dos 3 folhetos. Onde que nós vamos ter a formação dos 3 folhetos? Aqui, na segunda etapa da gastrulação. Quando você termina
de Na gástrula? na gástrula. Quando você termina de fazer a movimentação e atinge a outra extremidade, ó, aqui você já tem os 3 folhetos embrionários. Aqui esses 3 folhetos já estão formados. Tá? Depois o que vai acontecer? Para chegar aqui, você vai ter um rearranjo, né? Você vai meio que rearranjar esses folhetos numa ordem específica. Mas o estabelecimento dos folhetos dá no finalzinho da gastrulação. Tá? Então é na etapa de gastrulação. Muito bom. Vamos lá. Vamos ver este 3 da VUNESP. Considere os esquemas numerados de 1 a 6, que mostramos diferentes estágios que ocorrem durante o processo de clivagem. Observe que eles não estão na sequência correta de acontecimentos. Em qual alternativa do desenvolvimento embrionário está... Em qual alternativa o desenvolvimento embrionário, está em ordem sequencial totalmente correta? Totalmente correta. E aí? E aí? Bom, de cara, o que a gente já pode falar, né? De cara, a gente já pode descobrir o último, né? Olhando para o esqueminha aqui, a gente já pode descobrir o último, que é o 4. Né? O 4 que é a etapa de gástrula. E também de cara a gente consegue descobrir o primeiro, né? Que é o 3. O primeiro, uma única célula, é a própria célula ovo. É o zigoto depois que ele acabou de ser formado. Então, beleza, começa no 3 e termina no 4. Isso já dá para nós ou a D ou a E. E aí? Entre o estágio 3 e o estágio 4, o que vai acontecer? Vai acontecer a clivagem. Então, ó, entre a célula ovo e a gástrula, que é o recorte que esse exercício está pegando. Entre a célula ovo e a gástrula, o que acontece? Cliva e forma a blástula. Então, a gente vai ter que seguir a clivagem da célula e o estágio de blástula. A clivagem não é só mitose? Não é só a célula ovo sofrendo mitose? Então, a gente vai na sequência que está aumentando o meu número de células. Então, ó, depois da minha célula ovo, sofreu uma mitose, virou 2. Então, eu vou para 5. Do 3 eu vou para 5. Depois, essas 2 células aqui sofreram mitose também, deu 4. Então, eu vou para a segunda. Depois, essas 4 aqui sofreram mitoses. Eu chego na mórula, que é o 1. Essa mórula começa a receber muita água, vira o estágio 6, que seria a minha blástula. Aí a blástula começa a sofrer pressão, se transforma na gastro. Então, C, né? 3, 5, 2, 1, 6, 4. 3, 5, 2, 1, 6, 4. 3, 5, 2, 1, 6, 4. Boa. Boa, boa, boa. Vamos ver para terminar. Vamos ver esse 4 aqui. São considerados triblásticos os animais que formam 3 folhetos germinativos na fase embrionária. Na sequência de desenvolvimento desses folhetos serão formados os diferentes tecidos e órgãos animais. Então ele te dá aqui os folhetos e pede para a gente analisar. Endoderme, fígado, revestimento do aparelho respiratório, aparelho reprodutor. Mesoderme, notocorda, aparelho excretor e aparelho circulatório. Ectoderme, sistema nervoso, epiderme e esqueleto.
E aí ele pede para a gente analisar aqui o que ele está falando para mim. O que a gente pode ver aqui? Ó, ele colocou algumas coisas. Então, por exemplo, ele não colocou tudo que cada folheto é capaz de desenvolver. Então, isso a gente precisa tomar cuidado. Tá? Isso a gente precisa tomar bastante cuidado. Vamos lá. Na minha endoderme, eu tenho a formação do fígado, revestimento do meu aparelho respiratório, aparelho reprodutor, mesoderme, notocorda, aparelho excretor e aparelho circulatório, e a ectoderme, o meu sistema nervoso, a minha epiderme e o meu esqueleto. O que a gente pode dizer aqui? A endoderme, ela de fato vai formar tudo isso daqui, né? Toda a minha organização interna e o revestimento de todos os meus órgãos internos, a endoderme forma. Então tá. A gente pode marcar 1 como verdadeiro. Vamos ver a 2. Mesoderme vai formar a minha notocorda, o meu aparelho excretor e o meu aparelho circulatório. Não é endoderme que vai no aparelho excretor, né? Ó, lembra o que eu coloquei lá no slide? A mesoderme forma o músculo, o esqueleto e os rins. A mesoderme forma músculo, esqueleto e rim. O rim é o meu sistema urinário. Mas notocorda tá certo, né? Notocorda tá correto. O aparelho excretor tá correto também, porque o rim vem da mesoderme. E ó, o aparelho circulatório. O aparelho circulatório eu não coloquei em nenhum dos 3. Mas é só você ver onde que tá os seus vasos sanguíneos. Os seus vasos sanguíneos, eles não estão completamente internos ao seu corpo. Você tem vasos nas regiões mais periféricas também. Então, eles vêm da mesoderme também. A ectoderme, terceiro, está errado por quê? Porque tem informação do esqueleto. Então, ó, a ectoderme forma o sistema nervoso perfeito, forma a epiderme perfeito, mas não forma o esqueleto. O esqueleto vem da mesoderme. Então, ó, sabendo que a 1 está correta e a 3 está errada, a 2 só poderia estar junto. Tá? E não... Ué, tem que ter uma resposta que era 1 e 2. Somente 1 e 3, somente 2 e 3. É uma que seja somente 1 e 2. A 3 está errado. Ixi, só tem... Então... Será que... Aí só tem a 2 que não tá com a 3. Somente a 2 é verdadeira. Calma aí, deixa eu só ver a 1 direito. Fígado, revestimento do aparelho. Revestimento do aparelho respiratório pode ser? Pode. O revestimento... Ah, não é o fígado. Perdão. O fígado vem da meso também. É, verdade. O fígado vem da mesoderme também. Então a 1 está errada por isso. Pelo revestimento. Tem o revestimento. Fígado, né? Os revestimentos estão corretos, mas o fígado não. Ah, é verdade. Não, revestimento não é ectoderme? Sim, mas ó, ele está falando o revestimento dos meus aparelhos internos. A ectoderme é o revestimento do corpo. Ah, tá. O revestimento, por exemplo, que a endoderme faz é o revestimento do meu tubo digestório. Ah, tá.
o revestimento da minha traqueia, por exemplo. Aí não é ectoderme, aí é endo. Os tecidos epiteliais são ectoderme, certo? Revestimento. Sim. Revestimento externo é ectoderme. E aí o fígado não. O fígado vem da meso também. Então a gente fica com a B. Alternativa B de bola. Beleza? Aqui, gente, eu só queria deixar para vocês mais um negocinho. Nós não Pra fazer mais um, eu acho. Não, mas então, é por isso que nós não vamos estar com tempo de falar a respeito de uma coisa, tá? Que são anexos embrionários. Porque se a gente falar sobre os anexos, não vai dar tempo de falar sobre todos os grupos dos animais. Então fica aí uma dica para vocês, como se fosse uma tarefinha de casa. Vejam essa questão dos anexos, porque as outras perguntas elas vão cobrar isso de vocês. Tá? Então eu achei que ia dar tempo da gente falar, mas não vai, senão a gente não vence todos os reinos animais. Vejam os anexos, por favor, e aí vocês tentem responder as outras. O anexo é aquela questão do córeo, do alantoide, do saco amniótico, da placenta, o que cada um deles vai fazer. Tá? Então, por favor, vejam isso aí. Qualquer coisa, vocês podem me mandar dúvida, podem me mandar pergunta, que aí a gente conversa um pouquinho. Eu só não vou conseguir, entre aspas, perder uma aula, que é o que seria o necessário, para a gente explicar tudo isso. Não vai me fazer falta lá na frente. Lucas, se você precisar, você pode dar, tipo assim, isso eu colocaria, né? Mas biologia é uma matéria muito extensa. A gente tá tendo, por exemplo, dia de semana, 1h30 de aula a mais de física, para que a gente fique tranquilo, sabe? Para que o professor não precise correr. Se você quiser fazer isso, eu tenho certeza que a Laura também é super estudiosa e que não vai se importar. Eu prefiro que seja assim, que a gente ou tem que correr, ou deixa de fazer exercício, mais exercício. Então, o problema é a hora. Mais com você, porque eu e a Laura, a gente é bem flexível, na verdade. Então, eu preciso ver se eu acho um horário. Com o Victor, a gente tá fazendo sexta-feira, das 5h30 às 7 da noite, por exemplo. Antes ele começar a aula da noite dele. Tá. Vou ver se eu acho um horário também. Mas aí eu aviso vocês. Eu aviso vocês. Beleza? Beleza. Então, vamos aí. Opa. Top demais. Cadê? Aqui. Deixa eu parar aqui a gravação. Aí a gente